Então, o que a gente vai ver agora é um parâmetro chamado velocidade específica, que de forma geral, assim, né, para o usuário, é, é usado como critério de seleção de tipo de bomba, porque é, as bombas centrífugas, né, elas podem ser puramente radiais, pode ser de fluxo misto e axial. A gente vai ver um esqueminha um pouquinho mais para frente, né? E para o fabricante é um parâmetro interessante, porque bombas com é, velocidade específica iguais, elas desempenham o mesmo papel, né? Elas vão realizar a mesma tarefa. E aí, se você escolher uma bomba com a velocidade específica, é, a velocidade específica que você quer para o seu processo, numa bomba menor, fica mais barato e é um critério de seleção, né? É, de, de otimização, vamos dizer assim, para o fabricante, né? Tá? Então, a gente vai eliminar o diâmetro na análise e juntar dois grupos adimensionais. Ué, parou de funcionar aqui. Deixa eu soltar aqui o. Não está reconhecendo a caneta aqui. Bom, ela caiu no chão. Não sei se é isso. Depois eu vejo. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai eliminar o diâmetro aqui, né? Na comparação desses dois grupos adimensionais, né? O head adimensional e a vazão adimensional. Então, a gente pega o head adimensional, eleva a menos 3/4, e a vazão adimensional eleva a meio, e chega nesse grupo aqui, que é muito usado na prática, né, que é a velocidade de rotação, raiz quadrada da vazão, a aceleração local da gravidade, head elevado a 3/4. Tá? E aí, no final das contas, o fabricante usa a bomba com menor diâmetro que forneça a velocidade específica desejada. Tá? Então, essa é a ideia do ponto de vista do fabricante. Né? Do ponto de vista do usuário, o que a gente quer é usar como critério de seleção do tipo de bomba. Então, cada família de bomba tem uma velocidade específica associada. Parou de funcionar mesmo, caramba. E bomba com baixa vazão e alto head tem baixa velocidade específica comparada com uma bomba de alta vazão e baixo head. E aí, isso faz com que a gente consiga separar as bombas centrífugas de fluxo misto e de fluxo axial, vamos dizer assim, categorizá-las, né, ou caracterizá-las pela sua velocidade específica. Então, normalmente, uma bomba com a velocidade específica baixa, que são as bombas centrífugas, elas fornecem um head alto, mas uma vazão baixa. E uma bomba de fluxo axial, ela tem uma velocidade específica grande, ela vai ter um baixo head, mas uma vazão grande. Tá? Então, e aí a gente tem uma curva dessa forma aqui. Né? Então, a gente tem, inclusive, uma faixa onde a eficiência é maior em cada um dos tipos de bomba. Tá? Então, aqui está a eficiência e a velocidade específica. Né? Não está passando. Deixa eu passar. Bom, foi. Então, esse grupo adimensional velocidade específica ele poderia ser calculado para várias vazões, mas na prática a gente só precisa sabê-lo no ponto de máxima eficiência, que é o que acontece. Né? Normalmente ele é definido na condição head vazão no ponto de máxima eficiência da bomba. Então é um parâmetro adimensional, ele poderia não ser assim, mas quer dizer, isso é uma questão de ordem prática, né, que foi definido assim. Então a velocidade específica é um parâmetro adimensional
associado ao ponto de máxima eficiência. Agora, tem uma questão de ordem prática também, né, que esse é um grupo adimensional. Então, ele surgiu da combinação de dois grupos adimensionais e ele é um grupo adimensional também. Mas, na prática, dependendo de cada país, adota até essa questão diferente, né? Os engenheiros usam unidades incoerentes para o cálculo. Então, por exemplo, essa daqui, né? Se a gente pegar aqui a fórmula da velocidade específica, calcular ômega em radianos por segundo, vazão metros cúbicos por segundo, head em metro e aceleração local da gravidade em metros por segundo ao quadrado, esse grupo aqui ele retorna uma quantidade sem unidade, tá? Agora, só que se a gente for lá nos Estados Unidos, né, no sistema inglês, o que é usado é a rotação em RPM, a vazão em galões por minuto, e sem o G e o uso head em pé elevado a 3/4, né, que é o 3/4 ali. Então, isso daqui fornece uma quantidade que tem unidade. Não teria nenhum problema, a menos que a sua comparação, né, de bomba seja feita sempre com essa. Se a bomba que você está comparando você usar essas unidades, a comparação vai ser justa, vamos dizer assim, né, vai ser correta. Mas se você comparar uma bomba com uma unidade e outra bomba com outra unidade, você vai ter problema de unidade, né? Tá? Então, na Europa, normalmente a rotação é em Hertz, a vazão tudo bem, metros cúbicos por segundo, e aqui a gente tem metro por segundo ao quadrado, então no denominador está certo também. A única coisa é que a rotação é Hertz, né? E aqui tem umas razões de conversão, né? Então, a velocidade específica dimensional pela velocidade específica da maneira como é calculado nos Estados Unidos, tem essa razão. Se a gente dividir pela maneira como é calculado na Europa, a razão é 2π. Se a gente dividir as duas, né, Europa e Estados Unidos adimensional, Europa adimensional, então está tudo aqui, né? Todas as razões à medida que a gente usa esses termos de velocidade específica de forma incoerente, vamos dizer assim, né? Então estão aqui as razões de conversão. E aí o que a gente tem aqui, né, seria velocidade específica aqui em cima, da maneira como é calculado nos Estados Unidos, tá? Essa escala. Aqui embaixo seria velocidade específica adimensional. E aqui no meio, né, a geometria das bombas, então aqui a bomba radial, né, ela entra aqui, o ângulo entre a entrada e a saída é de 90 graus. Aqui estaria uma bomba de fluxo misto, que ela tem uma certa inclinação na saída, né? E a bomba axial, que seria sei lá, alguma coisa desse tipo aqui, ó. Muito parecido com um ventilador, né? Então que é obtido normalmente quando a gente tem que é uma vazão alta de fluido e um head baixo. Então a gente tem um impelidor com essa geometria aqui. Então essas são as faixas de velocidade específica dimensional e, né, calculada pelos americanos, né? Tá? Então, velocidades específicas baixas, ou seja, grandes heads e baixas vazões para bombas centrífugas puras ou bombas radiais, né? E as bombas axiais seriam head baixo e vazão alta, então a velocidade específica é alta. Tá? Bom, aqui está um exemplo, né? Então a gente quer usar uma bomba centrífuga de uma família da figura abaixo. Então, essa família de bomba, ela tem esse coeficiente de head, essa eficiência e esse coeficiente de potência definidos aqui, né? Observa uma coisa interessante, que o fabricante pegou duas bombas diferentes, de 32 polegadas e de 38, e calculou o CH, né? Ele pegou aqui o G, o head da bomba de 38, ômega ao quadrado, D ao quadrado, e fez a mesma coisa para a de 32. Aí é aquela questão que eu estava comentando. Como quando a gente varia o diâmetro, a gente não varia
quando a gente varia o diâmetro do impelidor, a gente não varia junto o diâmetro da carcaça, os coeficientes são um pouquinho diferentes ali. Então, a gente vê que eles não batem exatamente no mesmo lugar. Se quando a gente tivesse mudado aqui o diâmetro do impelidor, a gente tivesse mudado também o diâmetro da carcaça, essas bombas bateriam certinho uma em cima da outra, tá? Onde o CH é o coeficiente de head, o CQ aqui embaixo é o coeficiente de vazão, né? Vazão sobre ômega d ao cubo. E o CP, o coeficiente de potência, né, que está aqui, é a potência absorvida no eixo sobre massa específica, ômega ao quadrado d à quinta. E essa figura aí é importante, né? Isso aqui foi descrito lá no exercício, é que ela foi construída com ômega, aqui a velocidade de rotação, em radianos por segundo, tá? Desculpa, em rotações por segundo. Então, não é RPM aqui. Essa, na hora de entrar com ômega aqui, não é RPM, nesse gráfico aqui, né? Então a gente precisa se atentar a isso para resolver o exercício. Só nesse caso aqui que foi feito assim, não sei por que o fabricante fez isso. Tá, normalmente é RPM, mas enfim. Então a gente quer usar uma bomba centrífuga, né, dessa família aqui, dessa figura, para fornecer 100 mil galões por minuto de água a 60 graus Fahrenheit, com head de 25 pés. Então qual deve ser o tamanho e velocidade, né, da bomba? Qual a potência, aqui brake horsepower, lembra que brake horsepower é a potência absorvida, né, no eixo da bomba. Assumindo a operação no ponto de melhor eficiência, né. Então a aceleração da gravidade em unidades inglesas é 32,2 pé por segundo ao quadrado, e a massa específica da água em unidades inglesas é 62,36 libra massa, né, por pé cúbico. Então para determinar o head, o que a gente faz? Ele está falando que a gente tem que assumir a operação no ponto de melhor eficiência. Então, o ponto de melhor eficiência estaria por aqui, né? No olho aqui, né? Você pode argumentar que está um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, mas tudo bem, é realmente no olho. Então, o CH aqui é 5, alguma coisa, eu considerei 5 no ponto de máxima eficiência, né? Então, o coeficiente de head, que é 5, é G vezes H, ômega ao quadrado, d ao cubo, porque a bomba está operando no ponto de máxima eficiência. Então, a gente fica, o que a gente sabe aqui? O 5 é a aceleração local da gravidade e o head, né? Que ele falou ali, ó, 25 pés, tá? Sobre ômega ao quadrado, d ao quadrado. Agora, o coeficiente de vazão, que está aqui embaixo, ó, na abscissa, é 0,115, aí foi realmente uma precisão aqui forçada, né? Como é que eu vi 0,115? Isso daqui ou estava lá na solução do exercício, ou foi um número que eu coloquei aí aleatoriamente, né? Porque a gente não tem essa precisão nesse gráfico, tá? Bom, então 0,115, vazão sobre ômega d ao cubo, né? Então, ele deu a vazão 100 mil galões por minuto, então 0,115, 100 mil. Aqui eu estou convertendo galão para pé cúbico, esse 0,133681 e 60 de minuto para segundo. Tá? Sobre ômega d ao cubo. Aí, a gente fica com um sistema bem simples, né? Do coeficiente de head, coeficiente de vazão. Então, usando a relação 2, né, a gente fica aqui ômega, então fazendo a multiplicação aqui, tudo fica 1937 sobre d ao cubo. E substituindo em 1 aqui, né, colocando esse ômega aqui no 1, a gente fica com um diâmetro de 3,78 metros, né, resolvendo aqui. E aí, voltando para a relação do ômega, a gente fica com a rotação de 62 RPM, que é bem baixinho, né? Dificilmente um motor elétrico funciona numa rotação tão baixa. E aí, qual a potência absorvida, né? Então, a gente vai lá no coeficiente de potência agora. Coeficiente de potência, que é 0,65 aqui, né? Potência absorvida, ρ ômega d ao quinta. Então, a gente já tem tudo, o diâmetro, a velocidade de rotação, massa específica, o coeficiente de potência. Por que eu botei em vermelho aqui? Ah, sim. Aqui eu botei em unidade 0,65. Aqui eu usei a massa específica da água no SI, né? 999 kg por metro cúbico. Aqui o ômega eu passei de RPM para radianos por segundo. E aqui o D eu passei... Eita, tá errado. Ah, não, tá aqui, 3,78 metros, tá certo.
Então está aqui, 12,4 pés, né, que tinha saído das unidades inglesas, passei para metro e joguei aqui em metro, tá? Então está certinho. Então potência absorvida aproximadamente 550 kW, né, ou 734 HP, tá? Então com esse valor, fala meu amor. Oi. Boto, tá bom. Tá. Tá bom, tá bom. Também, amor. Então, com esse valor de diâmetro e head, a gente pode avaliar se o tipo de bomba poderia ser outro, né? Porque você vê, ela está fornecendo, ela está numa rotação muito baixa, com uma potência muito alta, e o head dela aqui de 25 pés. Enfim, difícil avaliar se a única coisa que me chamou a atenção foi uma potência muito alta e uma rotação muito baixa. Então vamos ver a velocidade específica. O que, que ela diz com esses valores de diâmetro e head, a rotação, né, tudo que a gente precisa aqui, vazão, né? Então a gente tem uma velocidade específica de 2. E o 2, na verdade, aqui, nessa velocidade específica de 2, ela não seria uma bomba radial, e é uma bomba centrífuga pura, né? E aqui ele está dizendo que essa bomba é uma centrífuga. Esses valores aqui, ele seria para uma bomba centrífuga. Então, eventualmente, a gente teria que estar, e essas curvas aqui, né, foram para uma bomba centrífuga, a gente teria que escolher uma bomba de fluxo misto, talvez até, vamos ver aqui, tem uma outra curva aqui que dava eficiência. Ah, não, mas está na outra unidade, deixa eu ver aqui. 2 é aproximadamente 5.500. Então, tá mais ou menos aqui no final da... Tá mais ou menos aqui no final, tá com eficiência baixa, né, para bomba centrífuga e uma eficiência mais alta para uma bomba de fluxo misto aqui, né? Tá? Então, eventualmente essa bomba ela não seria apropriada para fazer o que ela está fazendo nesse... Professor, Oi, diga, Cristiano. tem como voltar ali no slide onde achou a velocidade angular, por favor? Aqui, esse? Isso. Você tinha duas equações, né? E você só substituiu uma na outra? Isso, exatamente aqui, ó. Dessa daqui, eu fiz essa multiplicação 100.000 por 0,13360, passei para o lado de lá, né? Certo? E, na verdade, eu passei o ômega para cima, para o numerador aqui do lado esquerdo, e o 0,115 aqui para o denominador, e fiz essa conta aqui, ó. 100.000 vezes 0,130 sobre 60 sobre 0,115 deu 1937. Ah, tá, entendi. Obrigado. Entendeu? Aí Aham, joguei esse cara aqui em cima. Tá vendo aqui, ó? É entendi. justamente esse cara aqui, ó, tá? É um Aham, sisteminha obrigado. bem simples, né? Tá, beleza. Se for aqui um parênteses, né? Existe esse tipo de bomba centrífuga que é uma bomba com impelidor de duplação. Aqui é só um parênteses para falar para esse caso aqui do cálculo da velocidade específica para esse tipo de bomba. Ela, desculpa. Ela é assim, ó. Ela é, o flange de sucção dela é dividido no meio. Então, uma parte do fluido vai para um lado do impelidor, a outra vai para o outro, e aí você tem a vazão junto saindo aqui, né? Saindo pelo flange de descarga da bomba, que é aqui atrás. Esse tipo de bomba ela é interessante porque os esforços axiais são equalizados. O que são os esforços axiais, né? Se vocês lembrarem lá da bomba centrífuga, eu estou sem a caneta aqui, ela deu uma ziquezira aqui, não sei nem se ela estragou. Mas a bomba centrífuga, ela não teria, ela tem entrada só de um lado, né? Ela seria essa mesma configuração sem a entrada do lado de lá. Então ela não teria essa parte aqui, ó. E aí o que, que acontece? Quando o fluido entra e muda de direção, você tem um esforço axial eventualmente para lá, né? Quando você tem essa configuração aqui que está sendo mostrada, os esforços axiais são equalizados, tem menos perda no mancal. Essa estrutura aqui, ela torna muito fácil a inspeção, então a gente simplesmente desatarracha esses parafusos aqui, ó, e abre a bomba, né? Abre esses parafusinhos aqui e faz uma inspeção.
E o layout pode ser conveniente aqui, porque ele é em linha. Ó. O fluido entra aqui e sai aqui, ele não sai a 90 graus. Enfim, isso é só um... Falar dessa bomba foi só um parênteses, na verdade, para dizer que a velocidade específica para esse tipo de bomba, a gente tem que dividir a vazão por 2. Então, para calcular aqui a velocidade específica ômega, vazão dividido por 2, GH 3 quartos. O problema dela é que elas são mais caras e tem menor área no olho do impelidor, porque você tem que passar aqui o eixo, né, através do olho do impelidor. Bom, só um parênteses aqui. E se a bomba for de múltiplos estágios, que a gente tem um aumento do head com a mesma vazão, né, que a gente já viu, então a velocidade específica nesse caso é ômega raiz de Q, G vezes o head sobre o I, onde I é o número de estágio. Né? Então, para cada impelidor, a gente vai ter uma velocidade específica. Aqui no caso, I seria 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E aí, ó, além de permitir a análise da variação da curva de bomba para novas condições, né, a similaridade, toda essa análise de similaridade que a gente está fazendo, ela permite também o projeto ou seleção de uma turbomáquina de uma família de unidades similares, né, que é o que a gente fez aqui. Ó. Então, isso daqui seria uma família, esse gráfico aqui, né, seria esse exemplo foi bem característico daquela frase, né? Aqui você vê que a gente tem uma certa discrepância por causa da questão da similaridade geométrica, mas tudo bem. O fabricante, com o tempo, se acostuma a lidar com esse tipo de coisa e ele tem como compensar, né, essas variações aqui. Mas imagina que ele tem um parâmetro único aqui, né? E aí ele tem uma família de bombas que respeita esses coeficientes de head, a eficiência e o coeficiente de potência e o coeficiente de vazão. E aí foi exatamente o que a gente fez nesse exemplo aqui. Qual vai ser o head de uma bomba, né? Se ela precisar fornecer 100 mil galões por minuto a 25 metros, né? Então, qual vai ser o tamanho, qual vai ser a velocidade? Então, poderia ser o inverso. Poderia dar o tamanho e a velocidade e querer saber a vazão e o head. Tá? Então, esses grupos aqui são usados justamente nessa questão que eu estou falando aqui, né? Que foi esse exemplo aí que a gente fez. Projeto ou seleção de uma turbomáquina a partir de uma família de unidades geometricamente similares, né? E o projeto da bomba, para fornecer uma vazão na Lua, né? Porque se vocês observarem aqui, ó, existe um Gzinho ali em todos os grupos, quase todos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o G aqui, ó, tem o G no head, né? Então, aqui, por exemplo, a gente poderia querer saber a influência da aceleração da gravidade no head, por exemplo. Normalmente a gente corta esse termo porque na Terra a aceleração local da gravidade varia muito pouco, né? As incertezas que a gente tem para o cálculo do head eventualmente são bem maiores do que essas variações, né? Bom, então é isso. Então aqui eu acho que a gente finalizou. Agora um exemplo, né? Então uma bomba centrífuga com rotor de meio metro de diâmetro, rotação de 750 RPM, apresenta os dados fornecidos nessa tabela aqui, né? Então vazão, faixa de vazão aqui, faixa de head e faixa de eficiência. Então ele quer que a gente construa a curva head vazão e eficiência vazão da bomba original e de uma bomba geometricamente semelhante, com diâmetro de 0,35 metros, operando uma rotação de 1450 RPM. Então a gente vai mudar o diâmetro e a rotação da bomba e qual é o impacto disso na curva head vazão da bomba. Então a gente vai usar essas duas expressões aqui, né? Não falou nada de potência. Então vamos lá. A razão dos heads é a razão da rotação e a razão de diâmetro. Desculpa, a razão de vazão é a razão de rotação e diâmetro ao cubo, a razão do head, né? Aquilo que eu acabei de falar, né? O G ômega ao quadrado, D ao quadrado. Então, se a gente fizer isso por um ponto, né, pegar esse ponto aqui, ó, 7, de vazão 7, head 40 e eficiência 41%. Então, como é que é o head da bomba B, né? Onde a bomba B seria essa nova bomba, com um diâmetro de 0,35 metros, com a rotação de 1450 RPM. Então, seria simplesmente aplicar aqui na lei de similaridade, né? Que é o 7, que é a vazão original, né? Razão de rotação,
e razão de diâmetro. Então é uma continha bem simples. Então a vazão dessa bomba com diâmetro menor e rotação maior vai ser 4,64 metros cúbicos por minuto. E o head, né, a mesma coisa. Então vai ser 74,36 metros. Então a gente fazendo para todos os outros pontos, a eficiência observa que ela é a mesma, né, aquilo que a gente comentou, a eficiência não varia. O head variou, o diâmetro variou na medida que as leis de similaridade foram aplicadas. Aí a gente tem aqui nesse gráfico, ó, é o head, que são as linhas cheias, né? E aí essa laranja aqui é a nova condição, a rotação menor e o diâmetro, rotação original e o diâmetro de 0,5 metro. E o azul é a rotação maior e o diâmetro de 0,35 metros. Então o lado esquerdo aqui é o head, são as linhas cheias, e o lado direito é a eficiência, né? São as linhas pontilhadas, né? Então a eficiência da bomba, vamos dizer assim, original, né? 750 RPM, 0,5 metro, tá? É o cinza. E a eficiência da bomba na nova condição, 1450 RPM, 0,35 metros. Então, essa curva pontilhada aqui, amarela, eventualmente, junto com a bomba, com a curva azul, né? Então a gente tem é isso mesmo, 1450 RPM. Então, são essas duas curvas aqui são para a condição 1450 RPM, 0,35 metros. E a curva laranja com a curva cinza pontilhada são para a condição 750 RPM e 0,5 metro, tá? Que é o gráfico dessas tabelas aqui, tá? Bom, aí mais um exemplo, ó. Uma bomba, então, opera numa instalação com água, na rotação N.RPM, né, que é o que está aqui nesse gráfico. Aqui eu marquei já porque o exercício que eu peguei, né, a apostila aquela da PUC lá do Rio Grande do Sul, o autor já marcou aqui, aí eu não fiquei, eu fiquei sem a possibilidade de botar um gráfico sem o gabarito, vamos dizer assim, né? Então já está marcado aqui a resposta. Mas imaginem, né, que essa curva aqui dessa bomba não estivesse marcado aqui na resposta aqui, né? Então uma bomba opera numa instalação com rotação N.RPM. Um manômetro e um vacuômetro são instalados na saída e na entrada da bomba, né? Então a gente tem aqui, ó, sei lá, aqui um processo genérico, eu peguei uma foto aí na internet. Aí tem uma bomba aqui e ele tem um manômetro e um vacuômetro aqui, né? Na verdade, um manômetro na saída e um vacuômetro na entrada, tá? Então, esses medidores de pressão estão indicando 1,8 kg/força por centímetro quadrado de pressão na saída e 0,4 kg/força por centímetro quadrado de pressão na entrada, vácuo, né? Então, em tais condições, a bomba tem velocidade específica de 1,02. Qual a altura manométrica, a vazão e a rotação da bomba. Então, a gente vai usar a equação do sistema, né, para saber o head que a bomba está fornecendo, e a velocidade específica, junto aqui com a expressão da velocidade específica, para determinar as outras quantidades de interesse aqui. Bom, então aqui, né, já fazendo as hipóteses que a tubulação é do mesmo diâmetro, então o V2 e o V1 são desprezados. Assumindo que esses dois medidores estão mais ou menos na mesma altura, eu desprezo esse termo aqui. Então, o head da bomba é só a diferença de medida de pressão na saída e na entrada ali, né? Então, o P2, né, passando aqui para passando de quilograma-força para newton e de centímetro quadrado para metro quadrado. Então, multiplica por 9,807, divide por 10 a menos 4, a gente fica com 176.526 pascal manométrico. E aí, somando aqui com a pressão atmosférica, né, 101.000 pascal, fica com 277.526 pascal absoluto. E na saída, a gente tem um vácuo de 0,4, né, multiplicando por 9,807, dividido por 10.000, né? A gente tem 39.228 pascal manométrico de vácuo. E aí a pressão absoluta na saída, 61.722 pascal. Então, head é a diferença entre essas pressões, né? Eu sempre gosto de trabalhar nessa diferença com pressão absoluta, né?
Então isso é opção minha. Então a gente tem um head dividindo por ρg aqui de 22,02 metros. E aí do gráfico, né, a gente viu que para esse head, a altura manométrica 22,2, a vazão, é só a gente vir aqui no gráfico, né, então ela está operando nessa curva N ponto aqui, que foi dado, né, com rotação N ponto. Então aqui ela tem uma vazão de 24 litros por segundo. Né? A gente calculou aqui um head de 22 metros, e isso dá uma vazão de 24 litros por segundo para essa bomba. Tá? Qual a rotação da bomba? Né? Então ele deu a velocidade específica, 1,02, a gente tem vazão, tem head, e aí a gente vai determinar quem é o N ponto aqui. Ó. Então a gente isola o N ponto, então velocidade específica, GH é 3/4 sobre raiz de Q, substituindo os valores, a gente chegou numa velocidade de 370,7 radianos por segundo, ou 3.540 RPM. Tá? Então o N ponto aqui equivale a 3.540 RPM. Tá? Esse valor aqui, né? Bom, a recirculação é uma outra forma. Então a gente viu variação da curva do sistema, variação da curva da bomba, e a outra forma que a gente não varia nenhuma curva nem outra é a recirculação, que é uma maneira de aumentar a vazão na bomba e manter o sistema e manter a vazão no sistema, né? Então evita ir aí por curtos períodos de tempo, porque isso é uma forma bem ineficiente de controle de ponto de operação da bomba, né, que a bomba, por exemplo, opere abaixo da vazão mínima. A gente vai ver que tem um outro caso que é operar acima da vazão também pela recirculação. Então, um dos exemplos aqui, né, é que ela opere abaixo da vazão mínima. Digamos aqui, ó, que a bomba, que não existe a recirculação, né, que a bomba está pegando desse reservatório e jogando para o processo. E aí seria essa curva verde aqui, ó. Aí, por qualquer motivo, o processo demandou menos vazão. Quando ele demanda menos vazão, quando ele demanda menos vazão, vou desligar aqui. Pronto. Desculpa, na verdade seria essa curva vermelha aqui, ó. À medida que ele demanda menos vazão, e aqui seria acima da vazão máxima. Aqui está errado. Eu vou corrigir isso para vocês, mas então imagina que aqui, ó, nesse ponto aqui, a vazão diminuiu, e aí a vazão diminuindo trouxe a curva da bomba para essa condição. E digamos que nessa condição aqui eu tivesse a vazão máxima. Quando eu abro a recirculação aqui, ó, eu posso aumentar a vazão na bomba, trazer a curva para cá, mas a vazão útil, a bomba está bombeando uma vazão muito maior do que o que ela efetivamente, o que o sistema efetivamente está precisando, porque uma fração aqui está sendo recirculado. Tá? Então a ideia é que, por isso que está esse por curtos períodos de tempo aqui, que eu tenha uma configuração que eu bombeie uma quantidade que volta para o reservatório e que não está sendo usado pelo processo lá. Então, isso é uma coisa extremamente ineficiente, né? Porque, enfim, ele está bombeando uma quantidade de fluido que volta e que não está sendo usado, mas por curtos intervalos de tempo, se a bomba for rígida, né? Se eu não conseguir variar a rotação, se eu não conseguir fazer nada aqui nessa bomba em tempo hábil, eventualmente a recirculação é uma estratégia para não deixar a bomba funcionar fora do ponto de operação dela. Tá? Então, a gente pode fazer uma comparação crítica agora no que se refere à variação da vazão, e que muitas vezes é o que é desejado. Então, a gente viu, né, que a gente pode variar a perda de carga no sistema, variar a rotação da bomba, o diâmetro do impelidor, ou pela recirculação. Porque a vazão é uma questão crítica às vezes, né? Você pode ter variações de demanda de vazão ao longo do processo, e aí a gente viu que fechar uma válvula, a gente muda, né? A gente traz a curva, não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, que eu estou com o mouse agora.
Mas lembra que aqui era a curva head vazão, e a gente tinha a curva dessa forma, né, do sistema. Quando a gente fechava uma válvula, a gente trazia a curva para cá, né? Então aqui seria o sistema 1, eita, aqui o sistema 2, e aqui a curva da bomba, que eventualmente eu não conseguiria mudar. Então, se por qualquer motivo eu quisesse trazer a vazão para esse ponto aqui, ó, mexendo no sistema, eu teria que fechar uma válvula aqui, né? Uma das maneiras, né, é o fechamento de uma válvula. Então, o sistema 2 com a válvula fechada, ele estaria aqui, né? Tá? Se eu quisesse mexer na bomba, eu posso mexer na rotação, que é o que a gente acabou de ver, né? Pelas leis de similaridade, ou no diâmetro do impelidor. Então, eu poderia variar a vazão do processo pela rotação da bomba ou pela recirculação. Então, vamos fazer uma comparação dessas três maneiras de controle de vazão, né? Se eventualmente isso for desejado. Então, vamos ver esses métodos, né? Então, caso o objetivo final seja a variação da vazão, né? Qual que a gente usa? Então, vamos começar pelo fechamento de uma válvula, né? Então, quando a gente fecha a válvula, a gente tem a variação da perda de carga no sistema, aquilo que eu acabei de desenhar, né? Aqui o ponto original, novo ponto de operação, a curva da bomba. Então essa é a curva do sistema modificada pelo fechamento da vazão, né, essa azul clara aqui. Essa curva azulzinha clara aqui é a curva do sistema modificada quando a gente fecha a válvula. E aqui a curva azul escura seria a curva original do sistema, né? Então eu trago o ponto de operação original daqui para cá, tá? Então, essa aqui é um esquema de um sistema de controle por fechamento de registro, né? Fechei uma válvula aqui, a jusante da bomba, tá? E o que acontece em termos de energia? Olha só. Quando a gente modifica a curva original do sistema, deslocando um ponto de operação, a gente tem de baixo custo, né? Isso colocar uma válvula ali, fechar uma válvula, não representa nada muito custoso, nada muito caro, mas é pouco eficiente. Porque o que acontece? Olha só, nessa curva original do sistema, eventualmente, todo o head estava sendo aproveitado nessa condição de vazão. Quando eu fecho a válvula, o que acontece? Tudo que está acima, se eu traçar uma linha vertical aqui, ó, e essa linha vertical encontrar, eu pegar o ponto de trabalho da curva head vazão com a válvula fechada e encontrar aqui a curva head vazão do sistema original, tudo que está acima do sistema original é energia dissipada pelo fechamento do registro. Esse novo sistema, ele está requisitando essa vazão aqui, ó, esse head, tá? E daqui para cima, a bomba só trabalha para vencer o atrito gerado pelo fechamento da válvula. Tá? Então a bomba, eventualmente, ela estaria num ponto, digamos assim, de trabalho dela, né? Digamos que eu eventualmente dimensionei o sistema e eu tive uma perda de carga menor, eu fiz lá tudo no papel, né? Todas as contas no papel de perda de carga, e eventualmente a perda de carga foi menor, a bomba está trabalhando fora do ponto de operação dela aqui, por exemplo. Aí o que eu posso fazer? Fechar uma válvula, trazer a bomba para o ponto de operação dela, digamos que aqui eu estivesse dentro do ponto de operação dela, né? Deixa eu fazer um desenho aqui. Digamos que aqui fosse o... Eita, deixa eu mudar aqui. Digamos que essa fosse o limite aqui inferior do ponto de operação e ela aqui estivesse fora do ponto de operação. Aí fechei uma válvula, por exemplo, né? E trouxe ela para cá. Ou então isso tudo poderia estar dentro da faixa de operação, mas se eu tivesse quisesse fornecer uma variação de vazão aqui, né? Para uma bomba que não tivesse controle de rotação, por exemplo. Então, esse método de controle de vazão ele é pouco eficiente porque tudo que está acima aqui dessa diferença da curva original para a curva modificada é energia dissipada pelo fechamento do registro, não é uma energia útil, né? Tá? Então, tem essa ineficiência. Por outro lado, quando eu vario a rotação da bomba, a gente está numa condição, vamos dizer assim, muito confortável. A gente vai ver que tem algumas variações disso, né? Depende um pouco do sistema. Mas o que acontece? Ó,
A gente viu que a eficiência varia pouco, né? Que ela na teoria não variaria nada, mas na prática ela varia um pouquinho por causa daquelas questões da rugosidade relativa, das tolerâncias, né, de fabricação. Então eu vario muito pouco a eficiência, consigo variar muito a vazão e bastante o head, variando, por exemplo, a rotação de 50%. Então, com uma diferença pouca de eficiência, eu vario muito essas outras quantidades. Então, além de ser um método muito eficiente, né, a variação de rotação, isso se o seu processo permitir, se você tiver um inversor de frequência ali na bomba, ele flexibiliza a bomba e permite uma partida suave. Porque uma bomba sem inversor de frequência, na hora que você liga, ela começa lá a 60 Hz, 70 Hz. Né? Uma bomba com inversor de frequência, você pode ir aumentando gradativamente a rotação. Mas, na verdade, depende do sistema, né? Aqui eu estou mostrando a variação, o efeito da variação da rotação da bomba, contra dois sistemas diferentes. Um sistema que tem uma perda de carga considerável, mas tem um desnível alto, então a curva dela sobe aqui, né? O head estático traz essa curva do sistema para cá, para cima. E essa curva do sistema aqui seria, por exemplo, um bombeamento na horizontal. Então o head estático é muito baixo e as perdas de carga só dependem da vazão. Quando eu vario a rotação para uma configuração dessa daqui, que eu tenho um head estático baixo, eventualmente eu não mudo muito a eficiência dela, tá vendo aqui? Ó, porque as curvas de iso-rendimento da bomba têm essa característica aqui. Por outro lado, se eu tenho uma bomba com head estático muito alto, eu tenho sim uma leve variação, uma diferença significativa da eficiência. Então depende também do sistema, tá? Quando você faz essa variação de rotação, depende também do sistema. A gente pode também fazer a variação do diâmetro do impelidor, né? Trocar o corte, né? E aí entra as leis de semelhança para a gente avaliar essa variação de eficiência. E de novo, né, olhando aqui a mesma coisa que a gente viu na variação da rotação, depende também da curva do sistema. Então, aqui eu estaria com a curva do sistema, né? E se eu variar a curva da bomba aqui, ó, se eu vier desse ponto para esse ponto, dependendo de como o sistema se comporte entre esses dois pontos, eu posso ter uma baixa eficiência, uma baixa variação de eficiência, que é muito bom nesse caso aqui, ou eu posso ter uma alta variação de eficiência. Tá? Então depende, da mesma forma que a gente fez aqui, né? A variação do diâmetro do impelidor também tem que ser vista face à variação do sistema, né? Das curvas do sistema. Então a mesma aqui, ó, aqui a variação do diâmetro, acho que essa figura aqui é até mais representativa do que essa daqui, né? Então eu tenho o diâmetro 1 e diâmetro 2 aqui, para um sistema com uma altura estática grande, que é o que está aqui, né? Então eu variei muito a eficiência, ó, eu vim de 57% para baixo de 52%. Por outro lado, quando eu tinha uma bomba operando num sistema com altura estática baixa, a eficiência variou pouquinho aqui, tá vendo? 57 para 56%. Tá? Então tem que tomar cuidado sempre com a curva do sistema, né? Então foi mais ou menos o mesmo comportamento que a gente tinha tido aqui, né? Então, de forma geral, curvas de sistema que têm uma baixa altura estática, elas se comportam melhor na variação da vazão e na variação do diâmetro, tá? E o bypass, né, que é aquilo que a gente viu, então a gente tinha uma curva do sistema com bypass fechado. Quando você abre o bypass, você aumenta bastante a vazão na bomba, mas, em compensação, a vazão útil ela não é tão grande, na verdade, né? Então a vazão útil está aqui, ó. Isso daqui seria o sistema com bypass fechado. E se por algum motivo você quiser aumentar a vazão, né? Você está aqui nesse ponto de operação, mas você precisa trazer o ponto de operação da bomba para cá, ó. Você aumenta a vazão, mas a sua vazão útil ela vai estar aqui, né? A vazão original ela era aqui. Quando você com o bypass fechado, né? Certo? Ela está aqui, ó, 140 metros cúbicos por hora. Na hora que você aumentou a vazão na bomba e abriu o bypass, essa vazão aqui, ela não vai para o sistema, só essa vazão aqui, que o que você obtém
traçando uma linha horizontal aqui, ó, e fazendo a diferença entre a curva do sistema, né, com a curva no novo ponto de operação, com o bypass aberto, e a curva do bypass fechado. Então essa é a vazão útil que está sobrando ali, né? A vazão do bypass é essa diferença aqui, que é o que volta, que a bomba está trabalhando para voltar para o reservatório que não está fazendo nada no seu processo. Então é uma altura perdida que a gente tem aqui e uma vazão perdida que a gente tem aqui, tá? E na verdade, né, o sistema, essa vazão útil aqui, ó, a curva do sistema, ela vai estar nessa vazão útil e nessa altura útil aqui, tá? E aí, se a gente fizer um comparativo agora, ó, no exemplo, né, nesse exemplo aqui bem simplesinho, uma bomba com diâmetro de rotor de 430 milímetros deve ter 80 metros cúbicos por hora. Isso daqui seria, vamos dizer assim, o requisito do processo. E aí, por algum motivo, né, no primeiro caso, foi necessário fechar uma válvula, por exemplo. Eu dimensionei o sistema de uma certa maneira e ele acabou tendo uma perda de carga menor do que o que realmente aconteceu na prática. Então eu precisei fechar uma válvula. E aí o que aconteceu, né? Eu mantive os 430 milímetros de diâmetro do impelidor e tive que aumentar artificialmente a perda de carga aqui, ó. Então eu aumentei a perda de carga, digamos que com a perda de carga menor, eu não tinha essa vazão. Eu precisei aumentar a perda de carga para chegar nessa vazão, que seria o equivalente aqui, por exemplo, ó, ao fechamento da válvula que eu fiz aqui anteriormente, né? Eu acho que eu tinha desenhado aqui, ó, isso aqui, ó, né? Digamos que eu estava num ponto de operação aqui, eu precisei fechar uma válvula para trazer a bomba para esse ponto de operação aqui, ó. Então é isso que eu estou mostrando nessa primeira coluna aqui, ó, que é o efeito do fechamento de uma válvula, né? Regulação de válvula. Então aumentei a perda de carga para trazer a vazão para uma vazão de projeto, né? 80 metros cúbicos por hora. Então, eu tive nesse caso aqui, ó, olhando a curva da bomba, que eu não estou mostrando aqui, né, só estou mostrando os resultados finais, a potência foi de 23,1 kW num rendimento de 75,1, né? De novo, eu não estou mostrando aqui as curvas da bomba, então vocês não têm como saber de onde isso está vindo, isso sairia da curva da bomba. Se eu fizesse um corte no rotor, eu ia diminuir o rotor, a altura manométrica que eventualmente seria 42 metros, que seria o original, vamos dizer assim, né? Ou não, porque na verdade a variação da rotação diminuiu aqui o head. Mas tudo bem, a gente está aqui olhando a vazão, né? Então, quando eu cortei o rotor, aparentemente o head não é um critério importante nesse exemplo, então trouxe o head para 42 metros. O rendimento da bomba diminuiu, então eu trouxe a bomba aqui para uma eficiência de 72,1%, mas consumindo bem menos potência. Então ela ficou um pouco mais ineficiente, mas está consumindo 9 kWh, né, a grosso modo, a menos aqui, no corte do impelidor na mesma vazão. Se eu variar a rotação, eu mantenho o diâmetro do impelidor original, aí vou variar aqui o head, que de novo, né, não é o critério aqui importante nesse exemplo. Estou com uma eficiência maior em todos os casos, a mesma vazão e com a melhor eficiência, tá? Então, nesse exemplo específico, variar a rotação foi o melhor, mas de forma geral ela é a melhor opção, vamos dizer assim, de forma geral, né? Variar a rotação de forma geral é a melhor opção quando você quer ter o controle de vazão e até controle de head também, tá? Beleza? Então, um outro comparativo seria esse daqui, né? Então, a gente tem o efeito da mudança de rotação. Então, a gente tem aqui a curva do sistema que não muda, né? Então, a gente traz a bomba da condição N1 para a condição N2. Então, o head que está sendo desenvolvido pela bomba, ela efetivamente vai ser usado no sistema, a vazão também. Quando você estrangula, você traz o sistema para uma condição de perda de carga maior, então você tem uma energia sendo perdida aqui, né, que é o equivalente ao head que está sendo desenvolvido à toa, vamos dizer assim, e a vazão que está sendo desenvolvida, né, daqui. Não a vazão, porque a vazão veio para o ponto de trabalho, né, mas todo o head que está sendo gasto à toa, né, por esse aumento
de perda de carga. E a recirculação, aí sim, né, você tem uma vazão sendo bombeada a mais que você não está aproveitando, que ela volta lá para o tanque original. Então aqui a gente vê a energia requerida, né, que é o azulzinho, e a energia perdida, que é o achurado aqui, no caso do estrangulamento por válvula, e no caso da recirculação de vazão. O controle da vazão pela... Tá? Bom, então eu vou terminar aqui a aula, já são quase 10 horas. Ficou alguma dúvida?